Se a linha Dynasty representa força, presença, potência, a Ocean nasce de uma inspiração completamente diferente. Ela vem da fluidez do mar, da leveza das formas naturais, da inteligência da própria natureza. E isso não é apenas um conceito de design, é uma forma diferente de pensar a mobilidade. Uma mobilidade mais eficiente, mais equilibrada e mais conectada com o dia a dia. É exatamente isso que o Dolphin representa. Um carro que trouxe mobilidade elétrica para perto do consumidor, tornando essa tecnologia mais acessível, mais simples e mais presente na rotina. E agora, a gente dá um próximo passo nessa evolução. O Dolphin já é um modelo, dos modelos mais relevantes da BYD no Brasil. Isso não aconteceu por acaso, ele conquistou o espaço porque ele entregou exatamente o que o consumidor buscava. Essa tecnologia, eficiência e facilidade. E agora ele evolui no Special Edition, que é mais completo, mais refinado, muito alinhado com o que o mercado espera hoje, com simplicidade, inteligência e eficiência. Vale resgatar o design desse carro. O Dolphin ele segue essa linhagem Ocean e é uma estética mais limpa, simples, elegante e moderna, com linhas fluidas, inspiradas no movimento da água. Essa é a base aqui no Special Edition. E a gente evolui o conjunto inteiro. O carro recebe um novo para-choque frontal, com um desenho mais integrado. Ele ganhou em relação a tamanho também. Os faróis são novos, máscara negra, trazem mais contraste, uma leitura mais moderna. E a grade frontal ganha o logo aplicado sob uma superfície de policarbonato. Algo bastante inovador e esteticamente bonito. Um detalhe que reforça a sensação de tecnologia e eleva também a percepção de qualidade. No perfil, fica claro como que o desenho lateral ele foi construído, né? O carro trabalha com duas linhas principais. A primeira linha é essa linha contínua, essa linha de cintura que vai desde a dianteira até a traseira, alongando visualmente o carro. E uma segunda linha que quebra essa superfície aqui nas curvas, essa linha inclinada. E esse contraste entre essas linhas, essas superfícies suaves, trazem o equilíbrio e leveza e dinamismo. É um design lateral muito reconhecido nas ruas hoje em dia. E no conjunto ele cria uma assinatura lateral muito clara, muito icônica, né, que reforça essa identidade do Dolphin. Na traseira o destaque está na lanterna. A lanterna mudou, a traseira mudou. Essas lanternas com conceito de gota d'água dinâmica, um desenho contínuo com um efeito visual mais fluido, bem integrado ao conjunto, isso cria uma assinatura clara, principalmente à noite, porque aqui a gente tem o acendimento do logo. Essa identidade ela amplia a percepção de tecnologia. O conjunto fica mais moderno, mais marcante e bem mais fácil de reconhecer imediatamente nas ruas. O porta-mala ele entrega 345 litros de capacidade, com espaço para tangibilizar o que é isso, para até 4 malas carry-on, essas malas de 20 polegadas, em pés ali atrás, como mostra aqui a imagem. Dá para colocar até 4. Com os bancos rebatidos, e aí o carro já salta para 1.310 litros de capacidade. Isso traz muita versatilidade para o uso no dia a dia, combinando o uso urbano com necessidade de carga. As rodas 17 polegadas, elas também trazem um design em 2 tons, que reforça a sensação de movimento. E esse desenho, né, ele cria a dinâmica do carro. Ele parece uma onda, um golfinho soltando a onda. É daqui que vem toda essa inspiração e também traz uma percepção de modernidade. Um ponto interessante é que o carro cresceu. O entre-eixos permanece 2,7 metros, porém, que é a propósito, um entre-eixo fantástico, um entre-eixo maior do que muitos SUVs compactos, e ele ganhou mais 3 centímetros no balanço traseiro e 12,5 na dianteira. Então o carro está ao todo 15,5 centímetros maior. No interior, a gente construiu esse interior baseado em 3 pilares, né? Conforto, espaço e minimalismo.
E ele organiza funcionalmente toda a usabilidade do veículo no interior. A gente tem aqui alguns detalhes icônicos que são bem interessantes, como, por exemplo, essa inspiração aqui no volante, que remete ao formato da cauda do golfinho. E a maçaneta interna na porta, ela também foi inspirada nas nadadeiras do golfinho, e todo esse formato lembra um golfinho batendo na água. Isso aqui é algo que eu conhecia, mas eu nunca tinha pensado isso, e quando a gente pensa, a gente jamais vai esquecer. É muito icônico, muito legal como os designers eles brincam com esses elementos, essa inspiração, para trazer vida ao carro. No banco traseiro, o carro oferece apoio de base central, saída de ar para a segunda fileira, e entradas USB também tipo A e tipo C, mais conforto e conectividade para todos os ocupantes. Os bancos são novos, são bancos ergonômicos, não mais naquele formato concha. Nessa série especial eles têm esse banco num outro formato. É um diferencial importante também, é a ventilação nesses bancos dianteiros, tanto para o motorista quanto para o passageiro, elevando essa sensação de conforto. E ele tem na motorização aqui no conjunto moto-propulsor combinado com a bateria, uma das grandes novidades também, ele entrega 177 cavalos nessa versão, um 0 a 100 que vai em 8 segundos, e é um conjunto super equilibrado que pode dar uma autonomia elétrica de acordo com o ciclo NEDC de até 405 km. E ele conta ainda com 4 modos de direção: esportivo, normal, eco e neve. Obviamente, vale lembrar, o Brasil não tem neve, mas não é sobre isso. Terrenos de baixo atrito, como por exemplo uma grama molhada, o carro se adapta facilmente para melhor estilo de condução nessa condição. Ainda no interior, o carro traz um cluster ainda maior, de 8,8 polegadas, uma tela central de 12,8 polegadas, com um conjunto em 3D, e a navegação integrada ao Maps e o Waze também vem agora para o cluster, atrás do volante, trazendo essa leitura que eu já mencionei no Yuan, bastante clara e imediata. O câmbio também vai para a coluna, seguindo a mesma tendência. Ele simplifica a operação e libera um espaço importante no console, melhorando toda a organização e a praticidade do uso ali. E abriu espaço também para um carregador wireless de 50 watts de potência, permitindo carregamento rápido, sem cabos. Uma outra grande novidade do veículo é o sistema Google Assist e o acesso à loja de aplicativo da Google, onde você pode baixar praticamente qualquer aplicativo e ter ali no seu carro tudo que você tem na tela do seu smartphone instalado e embarcado do carro, sem depender do celular. Isso aí fica embarcado no carro. A interface é bastante familiar e segue esse padrão, esse conhecido padrão dos usuários, e isso reduz o tempo da curva de aprendizagem, facilita o uso no dia a dia, e na prática você passa a ter no carro um ecossistema próprio, sempre atualizado e sempre conectado. A gente conta também com o sistema de visão 360 graus, com as câmeras que ampliam o campo de visão ao redor do veículo, sempre com uma resolução perfeita, trazendo mais controle e segurança nas manobras, tudo em uma tela bastante grande e com uma visão bastante ampla. O Dolphin também conta com o V2L como uma fonte de energia externa, e é possível alimentar vários equipamentos, iluminação, como mostra essa imagem aqui, eletrodomésticos, outros dispositivos, e o carro também tem essa versatilidade. No quesito segurança, a gente consegue visualizar aqui que o carro tem 6 airbags, tem o ADAS 2, e ele tem um nível de proteção para os ocupantes acima da categoria, comprovado em testes. Tudo isso atrelado a uma estrutura do veículo com aço de alta resistência, além de itens de proteção passiva. No sistema ADAS 2, vale destacar que ele tem um conjunto que combina várias funções e sempre bastante mais completo para essa segurança ativa e passiva do que outros modelos do mesmo segmento.
Pulando aqui para a plataforma 3.0, esse é o nome da plataforma do Dolphin. É uma plataforma inteligente, eficiente, tecnológica. Ela é construída pela BYD para integrar segurança em um único sistema. No centro disso está o powertrain, o mesmo 8 em 1, que concentra os principais componentes elétricos, reduzindo perda e aumentando a eficiência do conjunto em até 88%. E a bateria Blade, ela faz parte dessa estrutura, contribuindo com a segurança estrutural e estabilidade térmica de todo o sistema. Ele tem uma bomba de calor que melhora o desempenho em diferentes condições de temperatura, otimizando assim a energia do dia a dia. Ou seja, não é só um conjunto de tecnologias isoladas, é uma base totalmente integrada, pensada desde o início para um carro elétrico. E a gente entra aqui em mais uma característica importante dessa arquitetura do veículo, né? A tecnologia CTB, que integra diretamente as células da bateria à estrutura do carro. E aí aqui a gente tem os ganhos que isso traz bastante claro. Primeiro, a gente tem mais espaço interno, a gente tem um aproveitamento melhor da cabine, maior rigidez estrutural, e isso melhora também a dirigibilidade, porque você tem o centro de gravidade mais baixo e a sensação de controle do veículo ao volante. A gente também tem mais conforto e uma redução significativa na amplitude da vibração do piso, ou seja, é uma solução que não fica só escondida na engenharia, ela aparece diretamente na experiência de quem dirige o carro. A bateria é o nosso coração do carro, ela foi desenvolvida com foco total em segurança e a gente pode olhar isso em alguns níveis. Primeiro, a estrutura, ela tem um desenho que aumenta a rigidez e contribui para a proteção. O formato das células, ele permite também a dissipação do calor em situações extremas, diminuindo o risco. E em terceiro, ela tem materiais que mostram um comportamento muito mais estável em testes severos, como a gente pode ver aqui nessa figura do meu lado esquerdo, e é uma solução pensada desde a base para entregar muito mais segurança e mais confiança do consumidor no uso diário. Os vários itens que a gente tem de ADAS, vou citar alguns aqui, como lanterna frontal adaptativa, controle de cruzeiro adaptativo, a gente tem o carro quando ele percebe um obstáculo numa pista lateral, ele também se movimenta para poder evitar qualquer possibilidade de contato, alerta de colisão frontal, freio autônomo de emergência, aviso de saída de faixa, assistente de permanência emergencial de faixa, detecção de ponto cego, alerta de abertura das portas, alerta de colisão traseira e alerta de tráfego cruzado traseiro e frenagem nesse mesmo alerta de tráfego cruzado traseiro. Ou seja, é o ADAS definitivamente o ADAS mais completo da categoria. Para compor ainda o carro, a gente tem 4 opções de cores: Obsidian Black, Cheese White, o Atlantis Blue e o Time Grey, que trazem cada uma missão diferente para um perfil diferente de clientes. São 4 opções muito bem definidas para atender a todos os gostos. E no interior, o Dolphin mantém a identidade da linha Ocean com formas fluidas e integradas, e nessa versão a gente tem uma nova proposta de cor de acabamento, uma cor completamente escura que traz mais sofisticação e também reduz reflexos na condução nos espelhos e traz uma leitura mais esportiva para o ambiente, em conjunto com o painel horizontal, que amplia a sensação de espaço, enquanto a iluminação ambiente, essa que a gente vê aqui na cor rosa, ela aumenta o contraste e destaca, reforça esse design fluido. A tela central flutuante integra todas as funções de um jeito bastante ergonômico, simples e intuitivo, resultado de um interior mais elegante e funcional e alinhado com o nosso uso no dia a dia. Mas eu tenho certeza que o que vocês estão mais curiosos é em relação ao preço, né? E aí eu preciso explicar a missão dessa nova versão série especial. Fica claro aqui que o Dolphin evoluiu, né?
E eu quero construir esse raciocínio do preço em conjunto com vocês, lembrando que a gente mantém em linha as outras duas versões, a versão GS e a versão Plus, e essa versão ela entra com o objetivo de reforçar a nossa cobertura na faixa de preço. Mas vamos resgatar um pouco dessa história. Lá em 2003, a gente lançou o Dolphin, 2023, a gente lançou o Dolphin GS por R$ 149.990. E eu descrevi aqui por quase 20 minutos tudo que o carro tem a mais desde esse lançamento. O primeiro passo, a gente traz uma correção de inflação para esse preço, isso aqui já saltaria para 168.430. Se a gente coloca todos os conteúdos que eu citei, para exemplificar alguns, carregador mais rápido, tela de 8, painel, né, o cluster de 8,8 polegadas, tela de 12,2, todos os itens de hadas, conforto com ventilação na segunda fileira, ventilação dos bancos na primeira fileira, mais bateria, mais potência, mais torque. Seria justo falar que esse carro deveria ter o preço de R$ 179.990. Eu acho que ele valeria isso. Mas aqui a gente tem um ponto principal. A gente quer chegar no mercado com a missão de compor essa faixa de preço de um jeito muito forte. E por isso a gente traz o Dolphin Série Special Edition com o preço de R$ 159.990.